Mude de dentro para fora. Dia 1, consciência. Existe um momento na vida em que tudo começa a fazer sentido, mas não porque o mundo mudou, não porque as circunstâncias melhoraram, não porque alguém apareceu para te salvar, mas porque você finalmente abriu os olhos. E esse momento não é barulhento, não vem com aviso, não vem com aplausos, ele é silencioso. Ele acontece dentro, e a maioria das pessoas passa a vida inteira sem viver isso, porque vivem distraídas, reativas, presas ao automático, tentando mudar tudo ao redor, sem perceber que o verdadeiro problema nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Preste atenção nisso, porque isso pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida a partir de agora. Nada muda do lado de fora, enquanto não muda do lado de dentro. Você pode trocar de ambiente, de trabalho, de relacionamento, pode tentar recomeçar quantas vezes quiser, mas se sua mente continuar a mesma, seus resultados também serão. E é por isso que tantas pessoas vivem ciclos. Elas começam, param, tentam de novo, desistem, voltam para o mesmo lugar e não entendem o porquê. A resposta é simples, mas desconfortável. Falta consciência. Consciência é o ponto de partida de toda transformação. Antes da mudança, existe a percepção. Antes da evolução, existe o reconhecimento. Antes da vitória, existe o despertar. E sem isso, não existe progresso real. A Bíblia revela isso de forma direta quando diz: examinemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Isso não é apenas um conselho espiritual. Isso é uma estratégia de vida. Examinar significa parar. Observar, refletir, identificar. Significa sair do automático. Agora, eu quero que você seja sincero consigo mesmo. Quantas coisas você faz sem pensar? Quantas decisões você toma no impulso? Quantas vezes você reage em vez de refletir? Quantas vezes você repete comportamentos que já sabe que te prejudicam? Isso é viver sem consciência. E viver sem consciência é como dirigir no escuro. Você até anda, mas não sabe para onde está indo, e uma hora vai bater. Mas hoje não é mais um dia comum. Hoje é o início de algo. Porque quando você observa, você ganha poder. Você começa a perceber padrões, começa a identificar gatilhos, começa a entender suas próprias reações. E isso muda tudo. Provérbios diz que o sábio observa os seus passos. Isso significa que quem cresce não vive no piloto automático. Quem cresce analisa, corrige, ajusta. Quem cresce presta atenção em si mesmo. E isso é raro, porque a maioria prefere observar os outros, julgar os outros, culpar os outros, mas não tem coragem de olhar para dentro. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Enquanto você continuar olhando para fora, sua vida não muda, porque a mudança começa quando você assume responsabilidade. E responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é poder. É entender que, independentemente do que aconteceu, você pode escolher como reagir a partir de agora. Agora deixa eu te confrontar com algo que pode ser difícil, mas é necessário. Você não está onde está por acaso. Existe uma sequência de pensamentos, decisões e hábitos que te trouxeram até aqui. E enquanto você não tiver consciência disso, você vai continuar repetindo o mesmo padrão. Pode mudar o cenário, mas o resultado será parecido, porque o problema não é o cenário, é o padrão. E aqui entra algo em profundo. Deus não muda apenas circunstâncias, Ele transforma pessoas. E quando a pessoa muda, o resultado muda junto. Em Romanos está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a transformação começa dentro. Começa na forma como você pensa, interpreta, reage. Agora pensa comigo, se sua mente for a mesma, como sua vida será diferente? Não será. E é por isso que consciência é o primeiro passo. Porque ela permite que você veja o que precisa ser renovado. Mas existe um detalhe importante. Consciência dói, porque quando você começa a enxergar
você também começa a perceber seus erros, começa a ver suas falhas, começa a reconhecer atitudes que você evitava encarar. E isso incomoda. Mas esse desconforto é necessário, porque ele quebra a ilusão. Sem desconforto não existe crescimento. Sem confronto não existe mudança. Sem consciência não existe transformação. Agora, presta atenção nisso. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa enxergar hoje, porque enxergar é o primeiro passo. E sem o primeiro passo, nada acontece. Salmos diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Isso mostra que consciência também é espiritual. É permitir que Deus revele o que você não consegue ver sozinho. É pedir direção, é buscar clareza. Porque existem áreas em você que ainda estão ocultas. Talvez seja um padrão de autossabotagem. Talvez seja medo. Talvez seja falta de disciplina. Talvez seja uma mentalidade limitada. E enquanto isso não for revelado, não pode ser transformado. Agora vamos falar de algo prático: padrões. Sua vida é construída por padrões. Padrões de pensamento, padrões emocionais, padrões de comportamento. E esses padrões criam seus resultados. Se você pensa da mesma forma todos os dias, age da mesma forma todos os dias, seus resultados serão os mesmos. Então, deixa eu te perguntar: quais padrões estão dominando sua vida hoje? Você reage ou reflete? Você reclama ou assume responsabilidade? Você procrastina ou executa? Você desiste ou persiste? Essas respostas mostram seu nível de consciência. E quanto mais consciente você se torna, mais controle você tem. E quanto mais controle você tem, mais direção sua vida ganha. Gálatas diz: cada um examine os seus próprios atos. Isso é direto, isso é claro, isso é poderoso. Examinar significa parar e avaliar. Significa não viver no automático. Significa assumir o controle da própria vida. Agora imagina isso: duas pessoas vivem a mesma situação difícil. Uma reage no impulso, perde o controle, toma decisões erradas. A outra observa, respira, pensa, escolhe como agir. Quem tem mais chance de vencer? Quem constrói melhores resultados? A diferença não está na situação, está na consciência. E isso é o que você está começando a desenvolver agora. Agora, vamos falar de atenção, porque consciência exige presença. Exige que você esteja atento ao que pensa, ao que sente, ao que faz. Mas a maioria vive distraída, perdida em preocupações, em comparações, em reações, e isso impede crescimento. Consciência é estar presente, é perceber o momento, é escolher em vez de reagir, e isso muda tudo. Agora, existe um ponto de virada, e talvez ele esteja acontecendo agora. O momento em que você para de culpar o mundo e começa a observar a si mesmo. O momento em que você para de reclamar e começa a ajustar. O momento em que você entende que sua vida pode mudar, mas a mudança começa em você. E quando isso acontece, você nunca mais volta a ser o mesmo, porque você começa a ver o que antes ignorava. Começa a perceber o que antes passava despercebido. Começa a entender o que antes parecia confuso. Isso é libertador. Mas também exige decisão, porque consciência sem ação não transforma nada. Você pode entender tudo isso, mas se continuar vivendo no automático, nada muda. Então a pergunta é simples e direta: você vai continuar como está ou vai começar a mudar? E mudar não significa fazer algo grandioso agora. Significa começar pequeno. Significa observar seus pensamentos. Significa perceber suas reações. Significa questionar seus hábitos. Significa escolher agir com intenção. Isso já é transformação. Isso já é crescimento. Isso já é o início. Agora imagina sua vida daqui a alguns meses, se você desenvolver esse nível de consciência todos os dias. Se você parar de reagir impulsivamente. Se você começar a pensar antes de agir. Se você passar a corrigir seus padrões, sua vida muda, seu comportamento muda, seus resultados mudam, porque tudo começa dentro.
Agora guarda isso. Você não pode mudar aquilo que não reconhece, mas a partir do momento que você reconhece, você ganha o poder de transformar. E esse poder está disponível agora. Então eu quero que você tome uma decisão. Não amanhã, não depois, agora. Decida sair do automático. Decida observar mais. Decida reagir menos. Decida pensar antes de agir. Decida assumir responsabilidade pela sua vida, porque essa decisão pode ser o início de tudo. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo dentro de você despertando. Existe uma consciência sendo ativada. Existe uma mudança começando. E isso é só o dia 1. Se essa mensagem fez sentido para você, escreve nos comentários: eu escolho consciência. Declare isso, torne isso real. Curta esse vídeo para que mais pessoas despertem. E se inscreva no canal, porque essa jornada está só começando. E se você continuar até o fim, você não vai apenas mudar sua vida, você vai se tornar alguém completamente diferente.